Saudos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite aos irmãos. E a palavra que a gente vai estar meditando, amados, nessa noite, está no Salmo 46, amém? A palavra do Senhor, ela diz claramente no Salmo 46, ela diz assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Amém, amados? A gente vai estar lendo só esse versículo, mas a gente vai estar falando aqui em todo esse salmo, amém? E o salmista, amados, a gente vê o salmo, quando o salmista escreve esse salmo, ele deixa transparecer claramente a angústia, o sofrimento, a luta que ele está enfrentando na sua vida neste momento. Mas também expressa a sua fé, a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas e que traz proteção e segurança independente das circunstâncias da vida. E ele inicia o salmo falando justamente sobre isso. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Quando se fala em refúgio, se fala em segurança, em lugar de abrigo, em lugar de proteção. E quando ele diz assim, irmãos, Deus é o nosso refúgio, ele está querendo direcionar, mostrar para mim e para você que é nele que nós devemos nos refugiar, é nele que nós devemos buscar essa proteção, essa segurança, porque somente ele é a verdadeira proteção e a verdadeira segurança para as nossas vidas. E é isso que ele coloca. E ele coloca também, é interessante quando ele expressa aqui as suas emoções, a sua intimidade com Deus. Ele mostra também algo interessante, que quando nós nos refugiamos em Deus, ou seja, quando nós buscamos a face e a presença de Deus, nós encontramos renovo da parte de Deus para as nossas vidas. Renovo, fortalecimento, louvado seja Deus. E é interessante isso, ele diz: socorro que não falta em tempos de aflição. Então Deus é aquele que nos socorre, irmãos. Ele está querendo mostrar claramente que o Senhor é aquele que nos atende, é aquele que fala conosco nos momentos de adversidade, no momento de aflição. Ou seja, Deus é aquele que está sempre pronto a nos ouvir, a nos ajudar. Jamais a gente vai chegar até Deus e Ele não vai nos responder, não vai falar conosco. Louvado seja Deus. Então, meu amado, o salmista ele expressa: não falta em tempos de aflição. E a gente observa também, através do salmista expressando dessa maneira, a gente vê que o salmista ele conhecia o Deus que ele servia. E só conhece a Deus, irmãos, quem tem comunhão. O salmista tinha comunhão com Deus. E quando a gente tem comunhão com Deus, a gente entende essas coisas. A gente entende que Ele é o nosso refúgio. A gente entende que nele a gente encontra ânimo e força para prosseguir. É por isso que a gente não deixa de estar perto dEle, de ter comunhão com Ele. A gente não quer se afastar dEle, porque você entende que é nele que você encontra todas essas coisas que é importante para o ser humano. E ele começa a expressar: por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, ou seja, ainda que problemas que estejam fora do seu controle aconteçam, problemas terríveis, até catástrofes. Ele começa a expressar aqui, mesmo que aconteçam essas coisas, ele diz o quê? Por isso não teremos medo, porque Deus está conosco. E quando o salmista expressa isso, irmãos, porque ele tinha a convicção de que Deus está com ele. E se Deus é por nós, quem será contra nós, amados? Nós com Deus somos maioria. Louvado seja Deus, porque Deus ele guerreia por nós, ele cuida de nós. E ele começa a expressar: não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam. Ou seja, ainda que mais problemas surjam, que mais adversidades surjam, mesmo assim, Deus está conosco. E se Deus está conosco, eu estarei protegido, eu estarei guardado. A gente pode observar situações que estão acontecendo com essa pandemia no mundo. Louvado seja Deus, o mundo parou e a gente vê quantas coisas têm acontecido. Mas eu quero te dizer nessa noite: louvado seja Deus, não tenha medo. Deus está contigo, Deus está te guardando. Não deixe o pânico, o terror, o medo tomar conta da sua vida.
Louvado seja Deus, mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. E aí o salmista expressa: ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente, Deus está no controle de todas as coisas. É por isso que ele diz: há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Jerusalém, amados, não havia rios. Os rios naquela época e hoje também significam o quê? A provisão de Deus para aquela cidade, a provisão para aquela cidade. Do rio se tirava o sustento. A gente sabe que ninguém vive sem água e sem alimento. E o rio provia isso, principalmente naquela época. Então, uma cidade que não tinha rio era uma cidade desprovida. Então, Jerusalém não tinha rio, mas ela não era desprovida. Sabe por quê? Porque Jerusalém, o Deus Todo-Poderoso, ele provia para Jerusalém aquilo que eles necessitavam, muito mais do que um rio prover. Louvado seja Deus. Então, meu amado, quando o salmista ele diz aqui: há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo, louvado seja Deus. A casa sagrada, porque o templo ficava em Jerusalém, o templo onde as pessoas adoravam, buscavam a Deus. Então, quando ele diz assim, a casa sagrada do Altíssimo, ele está dizendo o quê? Que o povo de Deus, ele guarda, ele protege, ele traz proteção e segurança. Então, louvado seja Deus. Então, nós sabemos, amados, que Deus é aquele que provê. Então, o salmista está dizendo: olha, ainda que essas coisas todas aconteçam, eu vou estar guardando vocês, eu vou estar protegendo cada um de vocês. Então, meu amado, Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. Ou seja, Deus habita na minha vida, na tua vida, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e por Ele habitar em nós, e se nós permanecermos nele a cada dia, pode ter certeza, irmãos, que independente das circunstâncias da vida, a gente vai permanecer de pé, porque a força do Senhor nos faz permanecer de pé. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele com certeza vai nos animar, Ele vai trazer ânimo, Ele vai nos restaurar, Ele vai nos renovar, porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel, que vela pela sua palavra. É um Deus que tem se revelado na minha e na tua vida, meu amado, e nele nós podemos confiar. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Sabe por que as nações ficam apavoradas, irmãos? Porque não tem esse Deus Todo-Poderoso, não tem esse Deus, louvado seja Deus, que traz paz, que traz refrigério, que traz ânimo. Pode observar que é muito diferente uma pessoa que teme a Deus, que é servo do Senhor, enfrentando uma adversidade, de uma pessoa que não teme a Deus. A gente pode observar a diferença, porque aqueles que não temem se desesperam, se abalam, e muitas vezes até chegam a situações mais agravantes. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque a presença de Deus renova ele, a alegria do Senhor fortalece, traz ânimo para prosseguir na caminhada, porque o nosso Deus, ele tem cuidado de nós. E a palavra de Deus, ele fala: as nações ficam apavoradas, os reinos são abalados. Deus trovege e a terra se desfaz. Deus trovege e a terra se desfaz, irmãos. Tem muitas pessoas que achavam que o que comandava suas vidas, o que trazia segurança para elas era o dinheiro, era o poder, era a fama. E você vê que tudo isso parou no momento atual que nós estamos vivendo, porque tudo teve que parar. Então, mostrando, amados, que a nossa segurança está no Senhor, a nossa proteção está no Senhor. É dele que vem a provisão para as nossas vidas, seja na área emocional, espiritual, em todas as áreas, financeira. É Deus que provê, irmãos. A Bíblia diz que nós dormimos e acordamos porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia. E ele começa a expressar: as nações ficam apavoradas, os reinos são abalados, Deus trovega e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando o salmista ele diz: o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, ele está dizendo o quê? Se Deus é o nosso Senhor, Ele é o Todo-Poderoso e Ele está do nosso lado, não há batalha que Ele não possa vencer. Todas as batalhas são possíveis de vitória com o nosso Deus do nosso lado. Ou melhor,
todas as batalhas, ela com certeza a vitória é nossa, porque o nosso general de guerra, o nosso Senhor Jesus, jamais perdeu uma batalha, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista começa a expressar: vem, veja o que o Senhor tem feito, veja que coisa espantosa Ele tem feito na terra. E é interessante a gente ver sobre isso, a gente olhar para trás e ver o que Deus tem feito nas nossas vidas, na vida de outras pessoas, e permitir que isso venha gerar fé em nossos corações. Amém, irmãos? Então que essa palavra venha trazer ânimo para os nossos corações, essa palavra de fé, essa palavra de esperança, venha nos animar a cada dia, e que a bênção e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Amém?